Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está agora aí dedicando um pouquinho do seu tempo para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Hoje é dia 2 de julho de 2020, nós estamos trazendo uma mensagem aqui para a Assembleia de Deus em Curitiba, congregação Jardim São Carlos. Nós estamos hoje há pouco mais de 100 dias, que já começamos a enfrentar aquela pandemia do coronavírus, Covid-19. E nesse meio tempo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos enfrentando, desses 3 meses e pouco, muita coisa mudou na nossa vida. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados por isso e várias áreas da nossa vida também foram afetadas por essa mudança que o planeta inteiro está vivendo, certo? Dentre essas mudanças que nós enfrentamos, nós também tivemos que aprender e estamos aprendendo um novo jeito de nos relacionarmos com Deus. A nossa geração tinha a prática de poder adorar a Deus nos templos, na igreja, nós nos reuníamos lá nos cultos 3, 4, 5 vezes por semana. Aqui no Brasil nós temos total liberdade de adorar a Deus nas igrejas, de professar a nossa fé livremente. Mas nessa pandemia que nós estamos enfrentando, isso mudou. Nós não temos mais a liberdade de podermos ir até a igreja, de nos reunirmos nos grandes ajuntamentos para adorarmos juntos a Deus. Isso é uma medida de precaução, uma medida necessária, nós entendemos e apoiamos essa medida de afastamento para evitar o contágio, o aumento do contágio entre as pessoas. Mas isso também nos quer dizer, meus irmãos, que a nossa geração nunca precisou tanto de Deus como agora. A nossa alma continua precisando de Deus. A nossa alma continua tendo sede de beber da água da vida. Nós continuamos precisando de Deus. E o que nós tivemos que aprender é que se nós não podemos mais ir até a igreja para poder beber da água da vida na igreja, a nossa alma continua necessitando dessa água. A nossa alma continua necessitando do pão da vida. Isso nos faz pensar sobre como nós estamos cuidando do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus nesses tempos tão difíceis que têm assolado a humanidade. Deus colocou em nosso coração a necessidade de nós refletirmos um pouco mais sobre esse momento, sobre essa situação, sobre como nós estamos cuidando do nosso relacionamento com Deus. O primeiro versículo que me vem ao coração é aquele escrito pelo rei Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, onde ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Esses 100 dias passaram muito rápido. Nós temos uma sensação, uma impressão de que o tempo passa muito rápido mesmo. Quanto tempo nós gastamos assistindo TV ou estão com algum tipo de entretenimento na internet, assistindo algum conteúdo na TV? Quanto tempo passa rápido quando estamos nos entretendo? E aí passam-se os dias, as semanas, os meses. E eu pergunto para você, querido ouvinte, quanto tempo você tem dedicado para Deus? Em tanta correria da nossa vida, mas ao mesmo tempo também com o tempo que você não está mais indo até a igreja, quanto do seu tempo em casa você está dedicando para Deus? Quanto tempo você dedica para ter um momento com Ele no seu dia? Qualquer relacionamento precisa de dedicação de tempo. Um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seus familiares. Você precisa dedicar tempo para esses relacionamentos para que eles sejam saudáveis, para que eles floresçam. Você sabia que o dia tem 1440 minutos? É bastante tempo.
Será que você conseguiria se programar para dedicar pelo menos 10 minutos do seu dia para Deus? Quando você considera que o dia tem tantos minutos assim, 10 minutos parece tão pouco. Mas ao mesmo tempo é tão desafiador dedicar apenas 10 minutos para a sua comunhão, para o seu relacionamento com Deus. Eu quero nessa mensagem te dar algumas dicas sobre como garantir que você consiga dedicar esse tempo para Deus, criar esse hábito, essa cultura de ter um momento do seu dia somente entre você e Deus, que você possa alimentar a sua alma, que você possa ter o seu devocional com Deus. A primeira dica que nós podemos ter à luz da Bíblia é olhar para o exemplo de Daniel. Daniel, no seu livro, escrito por ele mesmo, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Esse versículo nos lembra, nos mostra que Daniel tinha o hábito de buscar ao Senhor costumeiramente. Não era de vez em quando, não era quando dava um encaixe, não era só no domingo ou só no sábado, naquela época ainda, na época do sábado, não era de vez em quando. Ele tinha o hábito de costumeiramente buscar ao Senhor, e não apenas uma, mas 3 vezes ao dia. E Daniel, nesse momento, já era uma pessoa muito atarefada, ele tinha atividades importantes no governo da época. Ele não era uma pessoa que tinha tempo sobrando e podia, com folga, fazer isso. Ele se programava, ele priorizava a comunhão com Deus e encaixava, em meio à sua rotina tão atarefada, 3 momentos para que ele pudesse falar com Deus. O que nós aprendemos com Daniel é que nós temos que reservar um horário para nós falarmos com Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, não o encaixe, e não quando der tempo, se der tempo. Não é verdade? Não é assim que nós temos que proceder para termos um momento com Deus, um relacionamento sadio com Deus? E cada um de nós consegue parar para pensar e ver qual é o melhor horário para isso. Seja no começo do dia, logo após acordar, seja na hora do almoço, seja antes de dormir. Não importa o horário, importa que você dedique um momento para falar com Deus, para ter a sua intimidade, o seu devocional com Deus. Algumas pessoas até podem recorrer à tecnologia e colocar um alarme lá no seu celular para que ele te lembre que naquele horário é o horário de você estar a sós com Deus. E fica o exemplo de Daniel. Se ele conseguia dedicar 3 momentos no seu dia para falar com Deus, eu e você também conseguimos. Uma outra dica que nós podemos olhar para a Bíblia, está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Quando ele disse o seguinte, Jesus, num dos seus discursos, diz o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Esse tempo que nós passamos com Deus é muito importante que nós lembremos quem Deus é, que nós olhemos para Deus como Ele é. E Ele é simplesmente alguém que deseja ser nosso amigo, seu amigo. Ele, apesar de ser o Criador do universo, de ter o controle de tudo em suas mãos, de ser o eterno, de ser aquele que está além do tempo, que detém todo o poder, que mantém toda a terra, toda a natureza, tudo funcionando, todo o universo funcionando, Ele se interessa particularmente, individualmente, com cada um de nós, que somos a coroa da sua criação. Você, meu irmão, a sua vida, o seu coração, a sua alma é mais importante para Deus do que todo o universo juntos. O universo Ele criou, Ele viu e ficou feliz porque viu que era bom, como a Bíblia diz, mas o que importa mesmo para Ele não é ter comunhão com a natureza, não é ter comunhão com os animais ou com as flores.
é ter comunhão comigo e com você, porque somente eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Passar um tempo com Deus é passar um tempo com o seu melhor amigo, com aquela pessoa que você pode contar em todos os momentos, principalmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um momento só seu e ele, de intimidade, de você poder abrir o seu coração, de você poder falar com alguém que nunca vai te acusar, que nunca vai apontar o dedo, que nunca vai te julgar, mas que pelo contrário, alguém que ama, que perdoa, que fortalece, que ajuda e que levanta. Esse é o nosso Deus, o nosso melhor amigo. Indo mais adiante, nós podemos também olhar para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando Jesus diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Quando Jesus quer dizer isso sobre ir para o seu quarto, ele estava falando da pessoa ter um momento de intimidade com Deus. E justamente em casa, no seu quarto em casa. Quer dizer, isso também nos lembra que nós não necessitamos estar fisicamente na igreja, no templo, num culto com tantas pessoas ao nosso redor para termos intimidade com Deus. Às vezes o melhor lugar para nós termos um momento de realmente comunhão, proximidade com Deus é no nosso quarto, na nossa casa, onde você pode abrir o seu coração e realmente derramar a sua alma na presença de Deus. Seja no quarto, seja na sala, ou seja em qualquer outro lugar, o importante é que você esteja a sós com Ele, que você esteja no lugar secreto com o nosso Deus, com o seu Deus, para desfrutar da intimidade que somente Ele pode ter com você. E você vai ver que nada e nem ninguém se comparam com a presença de Deus na nossa vida. Muito importante, quando também olhamos para esse versículo, é lembrar que não é possível você dedicar um momento de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, fazendo outra coisa. Ou você dedica um tempo para Ele, ou você dedica o tempo para outra atividade que retenha também a sua atenção. Não é? E com certeza você vai ver que quanto mais comunhão com Deus, mais você quer ter. Outro versículo também que nós podemos levar em consideração é escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você pode se perguntar o que você vai fazer nesses minutos com Deus. Você já chegou até aqui, já realmente tomou a decisão de dedicar um tempo do seu dia para poder estar a sós com Deus? Mas você pode se perguntar, mas o que eu vou fazer nesses 10 minutos, nesses 15, nesses 20 minutos? Pode parecer que você fique preocupado e você não necessariamente tem apenas que orar. Uma boa opção é você ler a Bíblia. Ler algum conteúdo cristão que venha edificar a sua alma, como uma revista, um livro. Nós temos, por exemplo, as revistas da Escola Dominical, não é? Temos inúmeros conteúdos na internet, temos sites de devocionais. A nossa Bíblia tem tantos livros bonitos, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, os Evangelhos, enfim, uma infinidade de conteúdos que você pode aproveitar e alimentar a sua alma através da leitura da Palavra de Deus ou de outros livros também inspirados na Palavra de Deus. Além da leitura da Palavra de Deus e de conteúdos também inspirados na Palavra de Deus, existe uma infinidade também de conteúdos na internet que estão à sua disposição, como pregações, estudos bíblicos, os cultos, como por exemplo os cultos que a nossa igreja tem transmitido aos domingos, os estudos bíblicos que o nosso pastor Esli e outros obreiros estão também publicando, as rádios também, as tradicionais rádios cristãs, que bem antes da internet, essas rádios já faziam o papel de transmitir a palavra de Deus aos nossos corações.
Então você pode aproveitar esse tempo também para poder alimentar a sua alma, além de orar, também lendo, também assistindo, também ouvindo aquilo que realmente Deus pode falar com você. E por falar hoje na internet, existe uma infinidade de pregadores, de cantores, cheios do Espírito Santo, que com certeza Deus tem alguém reservado, alguém preparado para poder falar ao seu coração. Peça a Deus que dirija o seu coração, que te oriente a ouvir a palavra que você precisa ouvir. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que descrevem, por exemplo, no YouTube, que estavam passando por dificuldades e aí de repente ouviram um hino, ouviram uma mensagem no YouTube e Deus falou com elas. A internet tem sido um canal poderoso usado por Deus para transmitir a sua palavra aos corações das pessoas. Pare para refletir quanto tempo você gasta na internet com entretenimento, com situações de apenas diversão, e comece a considerar quanto tempo você está gastando com Deus, está investindo com Deus. Encha o seu coração com a palavra de Deus, com a água da vida, com o pão da vida. E você vai perder cada vez, você nunca mais vai ter vontade de querer saber de outras coisas a não ser da presença de Deus na sua vida. Partindo para a conclusão, meu irmão, minha irmã, terminamos com o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esta foi uma parte das palavras que o Senhor Deus falou a Josué, reforçando com Josué que se ele gostaria de ser próspero, de ser bem-sucedido, o caminho para isso seria meditar na palavra de Deus, guardar a palavra do Senhor e praticá-la. Essa receita da prosperidade, da verdadeira prosperidade e do sucesso, continua válida nos nossos dias. O tempo que eu e você dedicamos para Deus, a importância que eu e você damos para Deus está diretamente ligado à nossa prosperidade e ao sucesso na nossa vida aqui. E isso não é invenção nossa, isso não é teologia da prosperidade. Isso é a palavra de Deus escrita na Bíblia e que vale para mim e para você. Então, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Se você não vinha priorizando o tempo para Deus no seu dia a dia, comece hoje mesmo esse novo hábito. Não deixe para amanhã. Assim que você acabar de ouvir esta mensagem, já se programe, coloque no seu celular, converse com as pessoas da sua família, com quem você mora e fala: olha, eu preciso achar um tempo para Deus, eu vou dedicar um tempo para Deus, eu vou investir um tempo para Deus. E você verá, meu irmão, minha irmã, que se talvez no começo você precise dedicar um pouco mais de empenho, de força, para poder se programar, para poder dizer não para as tentações de entretenimento, de passar o tempo, com o passar do tempo você vai ver que será cada vez mais prazeroso e você não verá a hora de voltar o seu momento no dia seguinte para Deus. Estar na presença de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. Colocar a nossa mente na presença de Deus é o melhor que nós podemos fazer com a nossa mente. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe das preocupações do mundo. Nós não temos o poder de mudar a condição pela qual nós estamos passando, mas nós podemos passar por esse vale com Deus, na presença de Deus. Nós fomos pegos de surpresa. Nós não imaginávamos que esse ano seria assim, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia tudo isso que ia acontecer e Deus seguramente tem um caminho preparado para os seus servos, para nós trilharmos e vencermos e chegarmos do outro lado desse mar que nós estamos passando, para atravessarmos esse deserto. E o mesmo Deus que deu graça e força para o povo de Israel durante 40 anos no Egito,
o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, não deixando que as suas roupas estragassem, mas Ele estava sempre protegendo com a coluna de fogo à noite, com aquela nuvem de dia. É o Deus que eu e você servimos, que está conosco e que vai nos amparar, nos proteger e nos livrar e nos guiar até vencermos essa pandemia. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer a nossa parte, que era nos mantermos firmes aos pés do Senhor, agarrados com Deus, o mais perto de Deus que nós conseguimos estar. E tenha certeza, você sairá vitorioso dessa pandemia. Eu quero orar com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Pai. Estamos passando por momentos difíceis, momentos que nós nunca passamos antes, meu Deus. Nossa geração nunca precisou tanto de Ti como estamos precisando hoje, Pai. Mas, meu Deus, por outro lado também, o Senhor tem nos dado a oportunidade de Te conhecer de um jeito novo, de, meu Deus, de aprofundarmos nossa comunhão, nossa intimidade contigo, Pai querido. Que nós possamos, Pai querido, nesse momento de dificuldade que estamos enfrentando, te descobrir de um jeito novo. Que nós possamos desfrutar de uma forma nova da sua graça, Pai querido. Nós não podemos ir até a igreja para podermos nos confraternizar juntos, te adorarmos juntos. Mas, meu Deus, o Senhor está na igreja, mas o Senhor também está nos nossos corações, nos nossos lares, onde nós estivermos. Deus, eu te peço a sua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada ouvinte desta mensagem. Que nós possamos te colocar cada vez mais no trono das nossas vidas, porque não há outro lugar que o Senhor mereça, a não ser o trono das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter cada vez mais tempo priorizado para o Senhor, meu Deus. Que o Senhor tenha liberdade para poder fazer a sua vontade em nós. Que nós possamos realmente praticar o texto que está lá naquela oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, aqui na nossa vida, nos nossos corações, nas nossas famílias, assim como ela é feita no céu. Guarda o seu povo, Pai, te pedimos, livra o seu povo, Pai, de todo o mal, e que o Senhor tenha total liberdade, meu Deus, para agir em nós e através de nós, Pai. Te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e você pode também nos ajudar compartilhando esta mensagem para alguém que você sabe que precisa ouvir, e continue firme com Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar.